Sabe aquela imagem clássica de um monge todo curvado sobre um livro, copiando tudo com uma paciência de Jó? Pois é, ela é bem familiar. Mas por trás dessa cena, que parece super tranquila, existe uma história, uau, uma história de sacrifício físico extremo, de guerra espiritual e de uma filosofia tão, mas tão profunda que ela simplesmente moldou o nosso mundo. Bora mergulhar nisso. E aqui já começa o grande mistério. Pensa bem, se a missão principal era espalhar a palavra de Deus, por que eles passariam a vida inteira copiando os textos de filósofos como Aristóteles, Platão, Cícero, que, vamos combinar, não eram exatamente da mesma turma? Essa aparente contradição, ela é a chave para entender tudo. Então, o convite é esse. Por alguns minutos, vamos fingir que entramos num mosteiro medieval, que a gente se sentou lá no scriptorium, a sala de cópias, para aprender as lições que eles aprenderam. A nossa jornada começa agora. A primeira lição não tem nada a ver com teologia ou filosofia. Não, não. É sobre a realidade nua e crua do trabalho. Sobre o custo, tanto físico quanto material, de se criar um único livro num mundo que nem sonhava com uma prensa de impressão. 300. Tá aí um número. Parece abstrato, né? Mas ele representa um custo, nossa, um custo gigantesco. O que será que esse número significa? É isso mesmo, 300 animais para fazer o pergaminho de um único livro. O investimento era tão absurdo que podia ser comparado ao orçamento anual de uma propriedade inteira. E esse era só o custo material. O custo humano, esse era ainda maior. Imagina a cena. Os monges só podiam trabalhar com luz natural, muitas vezes em invernos congelantes. Isso significava escrever com os dedos duros de frio, forçando a visão numa luz fraquinha, com o corpo todo doendo de cãibra e a coluna, bom, a coluna ia para o espaço. Era um trabalho fisicamente devastador. E aqui vem o ponto crucial. Essa dor toda não era vista como um mero efeito colateral. Tudo era enquadrado pela famosa regra de São Bento, ora et labora, ou seja, reza e trabalha. O trabalho manual e a oração eram, na verdade, a mesma coisa. O sofrimento físico era, na verdade, uma forma de penitência. O propósito era sentir dor. Aquele trabalho duro, doloroso de copiar, era uma disciplina para purificar a alma. Mas, claro, só penitência não ia sustentar um esforço que durou séculos. Tinha um motivo ideológico muito mais urgente por trás de tudo. Com essa segunda lição, a gente descobre que o scriptorium não era só um ateliê, era um campo de batalha. E a pena não era só uma ferramenta, era uma arma. Olha só que citação poderosa de Cassiodoro, um estudioso lá do século VI. Isso aqui muda tudo. Copiar as escrituras era um ato de guerra espiritual direta. Cada palavra que o monge escrevia era um golpe contra o mal. Ele, sentadinho ali na sua mesa, estava lutando uma guerra cósmica. E aí a gente volta para nossa contradição lá do início. Só que agora ela parece ainda mais gritante, né? Se a ideia era ferir Satanás com as palavras de Deus, por que raios gastar tanto tempo e recursos salvando a cultura pagã? Como é que se resolve esse paradoxo? A resposta vem do ensinamento de um grande mestre. Chegamos agora na lição mais profunda de todas. Aquela que consegue unir a disciplina física e a guerra espiritual numa filosofia de educação única e poderosíssima. A pessoa que nos dá a chave para esse mistério é Hugo de São Vítor. No seu famoso guia de estudos, O Dia da Escalicon, ele apresenta uma visão revolucionária não só sobre o que estudar, mas sobre como estudar. Sempre com humildade, com ordem e com disciplina. A sacada de Hugo é simplesmente genial. Para ele, o pecado original não só manchou a alma, mas literalmente fraturou a mente humana. Então a educação, o estudo de todas as artes, não era só para adquirir conhecimento. Era tipo uma terapia intensiva para consertar a alma, para restaurar a imagem e semelhança de Deus que existe em nós. Aprender era literalmente um ato de salvação. E aqui está o mapa do caminho que ele desenhou. Primeiro, a base de tudo, dominar as artes liberais. O trivium, que é gramática, lógica e retórica. E o quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia. Isso era para afiar a mente, criar uma ferramenta precisa. Só depois de dominar o básico, com essa ferramenta intelectual afiada, é que você podia partir para o estudo das escrituras. E aí, o conhecimento virava virtude e a virtude levava à contemplação de Deus. Era um processo completo de restauração da alma. Então, no fim das contas, a gente entende. Preservar a filosofia grega e romana nunca foi o objetivo principal.
foi um efeito colateral. Era preciso estudar os clássicos para construir a fundação intelectual, os andaimes para só então poder reconstruir a alma com o estudo das Escrituras. O paradoxo está resolvido. Agora, na nossa reta final, vamos amarrar tudo isso. Vamos ver como essa visão de mundo medieval, que parece tão distante, é, na verdade, a base do nosso próprio mundo intelectual. Pensa só, a estrutura das nossas universidades, com faculdades, diplomas, a ideia de que diferentes áreas do saber se completam, a própria sobrevivência da filosofia e da ciência clássica, e até o fato da gente ler textos com espaços entre as palavras, tudo isso é herança direta daquele trabalho monástico. Então, toda vez que a gente lê um texto com facilidade numa tela, de certa forma, estamos colhendo os frutos de um trabalho que era ao mesmo tempo uma punição, uma batalha espiritual e a forma mais alta de adoração a Deus. Eles construíram os alicerces do nosso pensamento. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão, que é um tanto provocadora. O material que eles produziram sobreviveu a 1000 anos de guerras, incêndios, desastres. Será que a nossa imensa, mas tão frágil biblioteca digital vai ter a mesma resistência? Fica aí a pergunta para a gente pensar.